Vamos, sem mais delongas, para o primeiro princípio. A Páscoa é um símbolo de uma nova vida. Verso 1 e verso 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A Páscoa marcaria o começo do ano. O que é isso? O mês que Deus está falando para Moisés aqui é o mês de Nissan. Nissan equivale ao nosso mês de março e abril, o nosso outono. E a Páscoa marcaria a saída do cativeiro egípcio. A libertação, a redenção do cativeiro egípcio marcaria o começo de uma nova vida, o fim da escravidão da nação de Israel, que ficou ali no cativeiro durante 430 anos, escravos no Egito. E a Páscoa marcaria a libertação, o início de uma nova vida para o povo. E assim é como nós, a semelhança da nação de Israel, em Cristo, a nossa Páscoa também marcaria um novo começo para as nossas vidas. A nossa conversão em Cristo traz para nós uma nova vida, e nós começamos a contar a partir dali. As coisas antigas já passaram. O que o Senhor faz? Pega todas as nossas iniquidades, joga no mar do esquecimento. Então a nossa conversão, nosso novo nascimento começa a partir dali, uma nova história, um novo começo. Então Israel, a partir dali, do mês de Nissan, marcaria ali a saída deles do Egito, marcaria um novo começo, uma nova vida. Nós também. Isso é para nós também. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A Páscoa marca o início de uma nova vida. O Senhor, Ele veio a essa terra para nos dar uma nova vida, para nos permitir um novo começo, para nos dar uma nova chance, para apagar as coisas velhas e criar tudo novo, fazer uma nova vida, um novo futuro, um novo caminho. É o fim do cativeiro. É o fim do cativeiro no álcool, nas drogas. É o fim do cativeiro no adultério, na fornicação. É o fim do cativeiro na pornografia. É o fim do cativeiro nas mãos do diabo. Iniciou-se uma nova vida. Amém? Vamos para o segundo princípio. O texto diz que Jesus morreu por um povo exclusivo. O cordeiro deveria ser sacrificado para famílias, e apenas famílias do povo de Israel, apenas para famílias israelitas, ok? Verso 3 e verso 4. Falai à congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O sangue do cordeiro, o sangue animal aqui, ele não seria oferecido para todos os povos, não, mas somente para um povo, a nação de Israel. Isso aponta para quê, irmãos? Aponta para quê nos dias de hoje? Isso aponta para a igreja. Para nós, aponta para a salvação em Cristo. O Cordeiro, ele foi enviado, ele foi destinado para salvar o seu povo, a nós, a igreja de Cristo, o seu povo.
Efésios 5:25 vai falar: vós maridos, vocês mulheres, vós maridos amai as mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O Senhor, Ele não tem muitas mulheres. O Senhor, Ele não tem amantes, Ele tem só uma noiva, Ele só tem uma esposa, é a igreja. É a igreja, e isso nos coloca como igreja numa categoria superior a qualquer outra. Isso é para você aprender e a dar mais valor àquilo que você é em Cristo Jesus, a qual a igreja você faz parte. É para isso. Quanta gente que vai se identificar como evangélico. O que é que você é, irmão? Ah, não, eu com vergonha ainda, eu sou evangélico. Não, eu sou crente. É isso, irmão. E reduz a categoria extraordinária que Deus nos coloca, reduz a uma categoria pobre, sofrida, ignorante, esquisita. Não é isso? Nós somos o melhor de Deus. Lembra Apocalipse 14? Apocalipse 14 vai falar que vem um anjo com a ceifa, vai tirar o trigo ali para pôr nos seus celeiros, vai tirar as uvas para poder lagar e pisar. Aquele trigo é a seleção que Deus fez em todo o mundo e separou o seu povo, a sua igreja. Somos igreja, irmãos. Somos igreja. Vós sois nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo adquirido de Deus. Deus nos trata nessa categoria. Deus nos faz assentar com Ele nos lugares celestiais, com Cristo. Somos a noiva. Somos a noiva. João vê os tronos, vê 24 anciões com coroas, vestes, talares, vestidos de branco, assentados em tronos. Aqueles anciãos são a totalidade da igreja sentada com Cristo na glória. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. O seu valor foi mostrado no ato de Deus enviar o seu filho como pagamento por você. Querido, presta atenção. Nem todo o ouro do Fort Knox, nem todos os dólares americanos, nem todo o euro, nem todas as libras, nem todo o petróleo da Arábia, nada disso podia comprar o preço que foi pago por você. Tinha que ser algo de valor eterno, que transcendesse toda a terra, que estivesse no céu. Mas olha só, não bastava só que estivesse no céu, tinha que ser algo de mais valioso do céu. Quem? O Filho de Deus. O Filho foi o preço pago para fazer de você, gata borralheira, Cinderela. Não foi isso? A noiva, fazer de você a noiva. Eu não sei como é que tem crente que tem espírito de derrota, não conhece, não sabe, baixa autoestima. Mateus 1:21, ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. O seu povo resgatará os seus pecados. Eu e você. É um privilégio ser crente, meu irmão. Os crentes que vivem em derrota, sabe a posição que se encontra diante de Cristo? Não sabe? Ele te redimiu. Não há mais condenação para você. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Pois agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,
Paulo fala que somos embaixadores de Cristo. O que pode ser superior a isso? Nada. O que pode ser superior? Nomes, títulos, famas, halls da fama, mundo, títulos, beleza, estética. Queridos, nós estamos cansados de tudo isso. Queremos colocar todo esse fardo aos pés de Cristo. Não precisamos mostrar nada para ninguém, se mostrar não. Somos embaixadores de Cristo. Nós temos uma embaixada. Nós representamos o céu. Nós falamos em nome daquele que criou céus e terra. Somos seus embaixadores, representantes do Senhor, representantes da sua igreja. Amém? Terceiro princípio: o cordeiro para o sacrifício deveria ser perfeito. Perfeito. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Deus ordena, ok? Ele ordena que para a saída dos seus filhos de Israel, que seja um animal que seja sacrificado, para que seja usado o seu sangue, ok? Esse sangue tinha que ser de um cordeiro. O que é um cordeiro? Cordeiro é um filhote de carneiro, de ovelha. Cordeirinho, que tipo de cordeiro? Tinha que ser sem defeito. Significa sem nenhuma sarna, sem nenhuma mancha, sem nenhuma deformação, sem doença. Um cordeiro lindo, um animal perfeito, o melhor cordeirinho daquele rebanho. Senão não podia sacrificar. Senão não podia. Da mesma forma, queridos, a Páscoa exigia um animal perfeito. De maneira semelhante, Jesus foi o sacrifício perfeito. Só assim o pecado poderia ser expiado. Só assim poderia haver perdão, remissão, libertação, resgate, redenção. Só assim poderia haver redenção. Tinha que ser um sacrifício perfeito. Primeiro o texto vai falar que tinha que ser um cordeiro. Jesus não era um artigo indefinido cordeiro. Não, Jesus era o artigo definido, o cordeiro. João 1,29, quando João Batista avista Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, Jesus era o Cordeiro. Segundo, tinha que ser sem defeito. Fala de que isso aqui, irmãos? Da impecabilidade de Jesus. Não poderia haver detrito, não poderia haver mancha, falha, não poderia haver pecados neste homem. Nesse cordeiro, Jesus era sem defeito. Hebreus 4,15 vai dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que é isso? Aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado, era o Cordeiro perfeito. Que mais? O texto diz que ele deveria ser sem defeito, macho, cordeiro sem defeito e macho. O que é macho? O que isso aqui vai representar? Macho aqui é o homem, representa a raça humana, porque Cristo, ele foi o primeiro Adão, ok? Foi o primeiro Adão. Fala o que aqui? Da humanidade de Cristo. Fala da expiação de pecado, para que o nosso pecado fosse expiado. Um anjo não poderia fazer, um anjo não poderia executar isso. Tinha que ser homem,
tinha que ser um homem perfeito, representando toda a raça, toda espécie humana. O texto diz que por um homem entrou o pecado, Adão, e só poderia sair por outro homem. Portanto, Cristo, Deus, teve que se fazer carne, teve que se fazer homem, para que fosse do agrado do Pai moê-lo naquela cruz. Homem. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Cristo, muitos se tornarão justos. Aleluia. Eita glória. Ele tinha que ser macho. O que é isso? É o cabeça federal. Por um homem, o pai de todos, Adão, todos caem e se mancham. Foi isso? Somente por outro homem os homens poderiam ser perdoados. Cristo, 100% Deus, 100% homem. Outro princípio: o cordeiro deveria ser preservado até o dia do sacrifício. Olha o verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Presta atenção aqui. Deus dá uma ordem, né? Escolhe um cordeiro, macho, sem defeito. O animal ali deveria ser esse cordeirinho. Ele deveria ser colocado à parte, deveria ser separado. Para quê? Para não se contaminar, para não adoecer. Amém? Isso que ele está dizendo. Acabou de nascer um cordeirinho, guarda ele, separa ele aí, não mexe com ele, separa ele. Cristo foi preservado desde toda a sua infância até o dia do seu sacrifício, sem corrupção, sem contaminação, até no dia, desde o parto, quando ele foi concebido de Maria. Ele não herdou o pecado de Maria. Por quê? Porque Maria era pecadora. Ok? Diferente do que os católicos pensam, Maria é nossa irmã, ela veio da mesma barriga de Eva, pecadora, ok? Mas o filho que ela gerou, não recebeu o pecado transmitido por Adão. Por quê? Porque é nascido dela, o nascido dela, Cristo, veio do Espírito Santo. Quem fez a fecundação em Maria foi o Espírito Santo, não foi a união dela com José. Foi o Espírito Santo que botou Jesus na placenta dela. Ok? De modo, irmãos, que ela não veio contaminada pelo pecado de Adão, de maneira nenhuma. Então Jesus foi preservado desde o início até o seu sacrifício. Segundo, o animal, ele não poderia ser morto antes, ok? Apenas no dia que ele foi destinado para tal. Jesus, desde que nasceu, tentará acabar com a vida dele de várias formas. Várias vezes. João 7,30 vai dizer: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Não era o momento. Ninguém vai matar esse cordeiro. Ninguém vai matar. Ele foi separado, ele foi destinado para o dia certo do sacrifício. Assim também é Cristo, assim também é Jesus. Ninguém o mataria antes da hora. Ninguém o mataria. O animal também era separado, porque ele tinha um único destino: a morte. Ele veio para morrer, ele foi separado para isso, para o sacrifício, separado para morrer. O historiador Flávio José, tem até um livro que ele escreve sobre a história do povo hebreu, ali nos primeiros séculos, viveu nos primeiros séculos da era cristã, e ele escreveu um livro. Ele escreveu que Cristo veio à terra, ele se encarnou com um único propósito: morrer por você. Para morrer. Ele escreveu isso. Cristo nasceu para morrer. Cristo foi separado com um único fim: a morte. E o texto vai dizer: e os guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará
no crepúsculo da tarde. Meu Deus, o animal tinha que ter sido sacrificado de tardezinha. Qual foi o horário que Jesus foi crucificado? Hora nona, crepúsculo da tarde. Você já viu mais precisão do que essa nas profecias? Aleluia. Tudo se cumpre. Ipsilitre. Cristo só veio com esse propósito, morrer no crepúsculo da tarde, na hora nona. Na hora nona. Você acha que Jesus cumpriu tudo isso? Foi na sexta-feira e hoje a sua ressurreição. Traz Buda, traz Confúcio, traz Maomé, traz aí os kardecistas, traz aí quem você quiser. Se tem a precisão dessa profecia, não tem, não consegue ter a precisão do que foi profetizado. A Páscoa também, ela nos livra da ira de Deus, da ira divina. Vamos para o verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Por que aquele sangue foi colocado? Irmãos, presta atenção aqui. Presta atenção. Deus pronuncia as 10 pragas do Egito, ok? Primeiro, aí vai a praga do Egito, do rio Nilo, virar sangue, transformar em sangue. Praga das rãs, praga das moscas, praga dos piolhos, praga das úlceras, das chagas, pragas da saraiva de fogo, praga da escuridão e assim por diante. Aí a gente chega na última praga do Egito. A praga, o que é essa praga, o que é que ela fazia? À meia-noite, o anjo destruidor, o anjo do juízo, passaria por sobre o Egito e mataria o filho primogênito, o filho mais velho de todas as famílias. E a única maneira de alguém ser poupado é matando o cordeiro, pegando aquele sangue, encharcando uma esponja, embebedando uma esponja e aspergindo nos batentes e nos umbrais das portas das casas, nos portais das casas. Então, quando o anjo fosse liberado para tal, o juízo mataria, matando cada casa, ia matando o primogênito. A casa que chegasse, ele tivesse o sangue, o anjo passaria por cima. Pessah, no hebraico, Páscoa, passar por cima e seria poupado. O que é aquele anjo? A ira divina ia cair sobre todo o Egito e só quem tivesse com sangue seria poupado. O sangue, então, ele aplaca, no original ele vai falar aplaca, ele retém, segura a ira divina. Por quê? Porque Levítico 17:11 tem dizendo, porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne, a vida da pessoa, a vida do animal está no sangue. Sangue, então, para Deus, significa, equivale a vida, ok? A vida está no sangue, no sangue. É tanto que se você tiver uma hemorragia, você morre. Não é isso? Sangue. Então significa vida, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Amém? Ok? Quando o anjo da morte passasse por todo o Egito, escuta isso aqui. Se você escutar isso aqui, tem escutado? Não, escutar isso aqui, eu já parei de pregar agora. Presta atenção, escuta isso aqui. Quando o anjo da morte passasse sobre todo o Egito, ok? E ele visualizasse aquele sangue nos umbrais das portas, o anjo, ele entenderia que naquele lugar não seria necessário nenhum julgamento pelo sangue que foi derramado. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu, quando o Senhor despejar a sua ira, irmão,
Quando o Senhor despejar a sua ira, o seu julgamento, Ele vai poupar eu e você. Ele vai poupar. Por quê? Porque o Filho dele já sofreu a punição no nosso lugar. E Deus vai dizer: chega, basta, não há necessidade de puni-los, porque outro já foi punido no lugar deles. Aleluia. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se você não entendeu, é assim. Você imagina, vem um cara da prefeitura, um cobrador da prefeitura, vai cobrar cada casa o imposto. Vai cobrar o imposto que está atrasado em cada casa, né? Mas aí ele vai na casa, a casa que tivesse um carimbo, um selo que está quitado e está pago, ele não iria cobrar. Mas aquele que não tivesse o carimbo de pago, como é que ele ia fazer? Ele ia pegar o dono dessa casa, levar para a prisão e puni-lo, ou matá-lo, ok? Então ele chega numa casa, cadeia, chega na outra, cadeia, chega na outra, cadeia, ele chega na outra, cadeia, aí ele chega na opa, ele pulava aquela, opa, essa está pago, está pago. Então ele pulava essa casa, ou ele ou alguém pagou essa dívida, não há necessidade de puni-lo, de prendê-lo, ok? Está pago. Queridos, nós íamos para uma cadeia, nosso destino era o inferno. Então ele vinha de casa em casa, você, condenado, mas na hora que ele fosse tocar, opa, o sangue do Cordeiro conquistou, pagou a dívida dessa casa, desse povo, dessa família. Esse não, alguém pagou. Nós, era impossível pagar. Tínhamos uma dívida incalculável, imensurável. Não podíamos pagar nunca. Alguém pagou. Alguém. Quem? Cristo pagou por nós. Cristo. Agora olha só. O cordeiro deveria ser queimado, não é isso? Olha o verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Presta atenção aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Tinha que comer a carne assada, ok? Era proibido comer crua ou cozida em água. O animal, depois de ser morto, ele deveria ser consumido por completo, assado, queimado, ok? Como é que esse animal era assado? Presta atenção, ok? Eram espetos de madeira, um reto e outro perpendicular. Conhece isso? Amém? Conhece? Então, ele era queimado. Por Cristo ter sido o nosso substitutivo, ele sofre a ira de Deus, e a ira de Deus cai sobre Jesus, como fogo caía sobre o animal que estava sendo assado e consumido na brasa. Ok? Assava o animal, o cordeiro, da mesma forma. É a ira de Deus que caía sobre nós, caiu sobre Cristo. O fogo que estava sobre o espeto, Cristo pregado na cruz, sofre o fogo da ira de Deus, e ele é trucidado na cruz no nosso lugar. Aleluia. O que mais aqui? A Páscoa também fala da nossa santificação. É a nossa santificação. Verso 8 ainda. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. O que era pão asmo? Era o pão sem fermento. Pão sem fermento. O pão ali era feito com óleo, com farinha.
mas nenhum tipo de fermento. É um símbolo de que isso aqui? Presta atenção, igreja. Sem contaminação. Era um sinal aqui para mostrar para o povo de Israel que a saída deles do Egito, quando eles fossem libertos, redimidos, saíssem, não deveria haver fermento. Que é isso? Nenhuma condenação de lá eles poderiam levar consigo na sua saída. Nenhuma outra nação eles poderiam se misturar. Deveria ser um povo separado, santo. Levítico 11, 44, 45 vai dizer: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. O que está falando aqui? Que após a nossa redenção, a nossa libertação da servidão, do cativeiro, do pecado, do diabo, fomos chamados para sermos santos, um povo separado, distinto. Vai uma pergunta: você é distinto onde você trabalha? Você é distinto dos demais? Você é distinto na sua faculdade? Você é distinto no seu casamento, na sua vida matrimonial? Você é santo no seu vocabulário, na maneira que você utiliza seus recursos financeiros? Você é santo na maneira que você se veste, como conduz a sua vida, o que ocupa os seus pensamentos, seu coração. É santo, puro, distinto. Foi para isso que Deus nos remiu. Que mais? Que outro princípio aqui, verso 8 ainda: comerão a carne assada com pães asmos e ervas amargas. Vocês vão comer um pão antes de sair, ok? Sem fermento e com ervas amargas. Para que isso? Para quê? Para que vocês se lembrem do tempo amargo do cativeiro. Porque a erva amarga aqui, presta atenção, quando você come algo amargo, certo? Você já tomou um remédio. Você conhece, não sei se aqui alguém é desse tempo, você conhece o remédio estomacal, gotas Arthur de Carvalho? Não é no tempo dela. Alguém conhece aqui? Por favor, não me deixe sozinho aqui como antigo, não. Opa, graças a Deus, me salvou aqui, né? Gotas Arthur de Carvalho. Se você acha, você já tomou Buscopan, você acha amargo? Se você tomar gotas Arthur de Carvalho, multiplica por 10. É aquele remédio que você toma, você bota para fora na hora que está fazendo mal. É por isso que ele era bom, botava para fora que estava fazendo mal. Então é isso. É um remédio que fica um gosto ruim na boca, gosto amargo. Para que isso, ervas amargas? Para ficar na memória o quanto foi ruim ficar no Egito, para vocês lembrarem da servidão, do chicote, lembrar de Faraó. Para quê? Para não terem o desejo nem de ficar no Egito, nem de voltar para lá. Nem de ficar, nem de voltar. Está com saudade do Egito, irmão? Está com saudade do Egito, não quer sair, quer ficar nele. O verso 12, as ervas amargas. Verso 12 não, ainda Ezequiel 20, 43. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos. Olha aqui o crente quando se converte. Olha o crente quando nasce de novo. E de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes praticado, cometido. O crente de verdade, o crente verdadeiro, aquele que nasceu da água e do Espírito, quando ele lembra do que ele fez no passado, ele tem nojo. Tem nojo. Quando ele lembra o que ele fazia, ele tem nojo. Quando ele lembra como ele usava os olhos, ele tem nojo. Como ele usava o corpo dele, ele tem nojo. As ervas amargas, o cativeiro, ele foi amargo. Eu não tenho saudade dele. Não tenho saudade, eu não quero ficar nele. Agora, quem tem saudade da erva amarga? Vou falar para você. Quem tem saudade da erva amarga? Você tem saudade da erva amarga? É porque você nunca saiu dela. Porque nunca saiu dela. Por quê? Quando eu recebo a nova vida, eu olho para trás e tenho nojo. Tenho nojo.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Porco, um animal, porco. Porco mesmo, um animal mesmo, certo? Ele come o quê? Pode falar. O que o porco come? Lavagem. Você fica escandalizado, um porco comendo lavagem, porque ele está aquele porcão na pocilga comendo lavagem. Você não fica, fala, meu Deus do céu, que negócio, né? Você não fica? Ou fica feliz? Está na engorda, no fim do ano, aí vai pro espeto. Porcão comendo lavagem. Agora, se você passar na pocilga, passar num coxo de porco, e você vê um homem comendo lavagem, e aí? Ou tá louco, ou ele tá louco, ou ele não é homem. Meu Deus do céu. Queridos, quando nós estávamos no mundo, nós éramos porcos. Éramos porcos, amávamos a lavagem. Quando o Senhor nos transformou, de porcos nos tornamos homem. E agora temos ânsia de vômito de ver a lavagem. Você nasceu de novo, amém? Aleluia. Se alguém continua comendo a lavagem, é porque não é homem, é porco. Nada contra os palmeirenses. É porque eu sou palmeirense. Verso 9 e 10. Faça isso não, pastor. Verso 9 e 10. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los eis. O que significa isso aqui? Não podia sobrar nada. Podia sobrar nada. Tinha que assar. Tinha que comer tudo. O sacrifício tinha que ser pleno, completo. Fala de quê? Fala da perfeição do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele foi pleno. O sacrifício de Cristo foi perfeito. O sacrifício de Cristo foi completo. Esse sacrifício de Cristo foi suficiente. Não tem mais nada para acrescentar no sacrifício de Cristo, nada. Não há uma obra, uma penitência, uma missa, uma romaria. Não há nada a acrescentar. Está pago, consumado, quitado. Tetelestai, consumado, pleno, perfeito, suficiente. O que ele fez? Ele fechou a boca do inferno, amarrou, manietou o dragão, Satanás, desceu na mansão dos mortos, na casa da morte, matou a própria morte, aniquilou, pisou na garganta dela. Eu e você, queridos, não devemos ter mais nada, não devemos mais nada ao pecado, não devemos mais nada ao diabo, não devemos mais nada a esse mundo. O sacrifício perfeito. João 19:30, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Estamos terminando. E Deus tem pressa. Verso 11. Dessa maneira o comereis. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. O que é essas roupas? O que significa isso aqui? Desta maneira comereis, né? Você vai comer, pegue talher, pegue colher, pegue algo? Não. Vai dizer, Deus manda fazer uma refeição, mas manda colocar um certo tipo de roupa para eles poderem comer, ok? Deus fala, vocês têm que colocar uma roupa, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, ok? O que significa isso? Roupas de viagem. Roupas de viagem. Eles estavam prontos para a saída. Estavam prontos, ficaram muito tempo, 430 anos. Agora chegou a hora de sair, de uma vez por todas. Quando Cristo te chamar, mulher, homem, venha depressa, abandone isso já, abandone o pecado já, abandone a idolatria hoje, venha depressa, não é mais tempo a perder no Egito, venha depressa.
Zaqueu, quando viu Jesus quando viu Zaqueu na árvore, o que Jesus disse? Olhando para cima, Zaqueu, desce daí depressa. Vem depressa, meu irmão. Vem depressa. E tá certo. E se eu não for? Se eu não for depressa? E se eu demorar mais um pouquinho? Tem umas coisas ainda para eu tratar. Tenho que ajeitar umas coisas ainda. Eu tenho umas coisas para tratar com Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Ainda bem que ninguém acompanhou a música ontem, né? Todo mundo ligado. Não cantar. Eu tenho umas coisas para tratar ainda, né? Tem uns casos aí, umas maracutaiazinhas. Se você não quer vir depressa, o verso 12 é para você. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O que é que significa isso? É o julgamento dos ímpios. Você não quer o sangue? Quer não. Quer o sangue não. Você não quer as ervas amargas? Não. Quero não, amargo demais. Você não quer roupa para viagem? Não. Você não quer vir depressa? Não. Essa noite ferirei-os na terra do Egito. Ai dos ímpios, ai dos desviados, ai dos que servem deuses pagãos, ai daqueles que não têm a marca do sangue. Olha o que é que vai ser destinado a eles. Apocalipse 6, 15 e 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode subsistir? Ninguém. Você tem cerca elétrica em casa? Não, tem não. Casa do interior não precisa disso. Ou precisa. Você tem portão elétrico? Tem não, tem também não. Você tem um guarda lá? Ih, tem nada. Pensou, eu tenho segurança própria? Tem não. Você não tem nem cachorro? Nem cachorro eu tenho. Meu Deus do céu. Você não tem não? Tem nada? Não tem nada, não tenho nada. Mas você tem o sangue. Você tem o sangue. A ira de Deus vai passar por cima. Você vai ser poupado. Poupado da ira vindoura. Porque olha só. Consequência básica disso, verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, aleluia. Toda casa que tiver a marca do sangue vai ser poupada deste juízo. Olha só, João 5:24. Em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra, queira naquele que me enviou, tenha vida eterna, não entre em juízo, não entre em condenação, mas passa da morte para a vida. Aleluia! Então aqui a primeira Páscoa ela é celebrada, verso 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então preste atenção, a primeira Páscoa aqui, porque ela é instituída, o sacrifício do cordeiro, o seu sangue, pães asmos. Israel, dali para frente, sempre comemoraria a Páscoa, a maior das festas, Pentecostes, Tabernáculo e Páscoa. Aí, e para nós? Aí vem a igreja, Novo Testamento, Nova Aliança. A igreja tem que celebrar isso? Não. Mas eu posso comprar chocolate? Pode. Só cuidado com a diabetes. Diabetes não é feminino de diabo não, tá? É uma doença adquirida, né? Tipo 1, tipo 2. Só tem cuidado com a diabetes. Ok. Que o pastor aceita, né? O preletor convidado aceita. Chocolate, né? Mas celebramos a Páscoa? Não. Mas Israel celebrava, né? Você vê como memorial, vimos no texto. Vocês celebram todas as vezes para lembrar da saída do Egito. E no Novo Testamento a gente faz o quê? Cristo ordenou que celebrássemos a ceia. A ceia do Senhor. A Páscoa, ela dá lugar ao pão,
ao corpo de Cristo. Ela dá lugar ao sangue, o vinho, sangue de Cristo. Lucas 22, 19 e 20, não sei se hoje é ceia aqui. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: então, esse é o novo cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso toda vez que o beberdes, em favor de mim. A Páscoa ela era celebrada para comemorar, relembrar a redenção, a libertação, a redenção dos filhos de Israel do cativeiro egípcio. A ceia, ela é celebrada para comemorar a nossa libertação, o nosso perdão, a redenção dos filhos de Deus, a igreja. Ok? A nossa redenção do Egito, o pecado, de Faraó, Satanás e do mundo. A ira de Deus passou por sobre nós, fomos poupados. E hoje nós estamos aqui. A nossa Páscoa, irmãos, não é um coelho, é o Cordeiro de Deus. Não é um ovo, não, é uma tumba vazia. Não é um chocolate, é o sangue derramado em favor de vós, para resgate. É o sangue será por sinal. A casa que tiver o sangue, o anjo passará por cima, Pessá, do hebraico, Páscoa, e poupará aquela família, mulher, filhos, marido. É o sangue do Cordeiro, é o que Cristo fez por nós, morreu, se ofereceu voluntariamente, para quê? Para nos redimir, nos libertar, nos perdoar, e para que nós não sejamos mais punidos. Isso é a Páscoa, aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Coloque-se de pé. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos nessa manhã, Senhor, porque, Senhor, temos tua palavra, tua lei, o teu perdão gravado no nosso sangue, gravado no nosso coração, o teu sangue derramado em favor de nós. O teu sangue nos remiu, nos lavou, nos perdoou, nos limpou, nos redimiu. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro perfeito, aleluia. Te louvamos pelo sacrifício perfeito, suficiente, pleno, em favor das nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Agora é oração de gratidão pelo que o Senhor fez por nós de maneira eficaz, eficiente, efetiva. Não poderíamos pagar, nossa dívida era impagável, mas o Deus envia o seu Filho para morrer no nosso lugar, nos resgatar, nos perdoar e nos salvar. Grato, Senhor, por te servir. Grato, Senhor, por fazer parte desse povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Aleluia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos ajuda, meu Deus, a permanecer santo, separado, não se contaminando com as coisas seculares, mundanos desse sistema. Senhor, nos guarda, nos protege, nos livra, Senhor, até a tua volta, em nome de Jesus. Obrigado, porque a ressurreição venceu o diabo, venceu a morte, cumpriu toda a lei, e estamos aqui podendo te glorificar, te adorar em espírito e em verdade, sabendo quem tu és. Faz o teu reino avançar-nos conforme a imagem do teu Filho. Toma a tua glória para si. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Ressuscitou. Aleluia.